Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa palestra. Hoje a gente vai falar sobre EAD de A a Z, do zero ao lançamento de uma EAD corporativa. Eu sou Alexandre Mota, sou Head de Negócios da Haleduc, sou professor e estou há mais de 25 anos trabalhando com EAD, trabalhando com tecnologia, trabalhando com educação. Então vamos lá. A nossa ideia hoje é tentar tirar as grandes pedras, as grandes dúvidas que nos cercam na hora de nós elaborarmos um projeto, na hora de nós colocarmos um EAD corporativa de qualidade em funcionamento. A primeira questão, a gente tem que pensar em para quem nós vamos fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte, CNPJ é formado por CPF. Então a primeira coisa, a gente tem que ouvir, a gente tem que conhecer o nosso público-alvo. Análise de necessidade de treinamento, ok, a gente tem que fazer. Análise de clima organizacional, ok, também a gente tem que fazer. Quanto mais informações nós tivermos, melhor. Grau de escolaridade, faixa etária, atividade que exerce dentro da empresa, se essa pessoa, se esse colaborador tem ou não acesso à tecnologia, tudo isso você tem que estar preocupado em fazer esse levantamento e ter essas informações. Repetindo, CNPJs são formados por CPFs, tá? Tenha outra coisa na sua mente também. Não existem projetos pré-estabelecidos no mercado privado. Isso só existe em licitações, em termos de referência. No mercado privado, nada está pronto. Outra coisa que eu acho que você deve estar muito atento. Não existem especialistas para coisas inéditas. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada instituição, cada empresa, cada negócio tem a sua cultura, tem o seu CPF específico, tem o seu core business, tem o seu trabalho. Então, não existe nada pronto e acabado para uma organização especial. E também não vai ter nada pronto e acabado para todas as organizações. Não existem remédios que são capazes de curar todas as doenças ou de sanar todas as dúvidas. Então a gente tem que fazer todo esse levantamento, toda essa pesquisa, que a gente chama de briefing, onde tudo começa. Tudo começa com um briefing. O público-alvo, como eu já disse, quem é o nosso público-alvo? A quem nós vamos dedicar todo esse nosso trabalho da EAD corporativa? A primeira pergunta que todo mundo nos faz é o seguinte, sobre as plataformas. Qual é a melhor plataforma? Gente, plataforma é uma commodity. Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte, quais tipos de recursos precisamos na plataforma? Quais tipos de serviços são necessários? Como eu vou hospedar essa plataforma? Quem vai hospedar essa plataforma é especialista em LMS? Então prestem bem atenção. Plataforma, pra gente, nós consideramos que é uma commodity. Não temos que adequar nosso projeto EAD a uma plataforma. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Nós temos o nosso projeto de EAD corporativa e nós vamos buscar no mercado aquela plataforma que vai nos atender. Portanto, não existe a plataforma perfeita. Não existe aquela, essa vai me atender e tudo. Não. A gente tem que entender que nós temos um projeto, que tem um briefing bem feito, que eu já sei o meu público, eu já entendo o meu público, eu compreendo o meu público, e aí nós vamos procurar a plataforma no mercado. Como eu disse, plataforma é commodity. Nós temos várias plataformas no mercado. A gente tem EAD Box, Blackboard, Canvas, Moodle, Walltech, Captiva, Talent LMS, tem a plataforma da ISAT também. Então existem plataformas de todas as formas no mercado e de todos os modelos de negócio também. Pra você ter uma ideia, existem plataformas que vão te cobrar hospedagem, mas cobram por usuário ativo. Ok, mas depois que se tem muitos usuários, além de ficar muito caro, não consegue dar o devido suporte para você, porque você vai estar com muita gente lá dentro e eles não estão preparados para dar esse suporte, para atender ao seu projeto. Então, fique muito atento a isso. É bacana fazer um piloto de um projeto? É bacana, é muito legal, mas fique atento quando você for fazer um piloto, porque o piloto pressupõe o quê? Um número reduzido de cursantes, um número reduzido de colaboradores. Ok, mas já imagine que essa plataforma, que porventura você venha a contratar, ela não tem esse modelo que eu falei com você agora de cobrar para o usuário ativo. Por quê? Se a sua instituição hoje tem 1000 colaboradores, você resolve fazer um piloto com 200 colaboradores,
Quando você aumentar esse mais 800, chegar a 1.000, você vai ter um custo adicional e você vai ter um problema também com relação ao seu suporte. Alexandre, quais são as principais características de um bom LMS? O que ele tem que ter? Então a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, ele tem que nos permitir o manejo e administração de videoaulas, de forma que os vídeos funcionem de maneira adequada e profissional. Ora, todo mundo hoje tem um smartphone. Todo mundo hoje tem acesso a algum serviço de streaming. Não só para lazer, mas como para conhecimento. Aí a gente fala de YouTube, a gente fala de acesso a Udemy, a gente fala de Netflix. Então, todas essas plataformas, elas têm uma administração, ela tem uma forma de manejo dos seus vídeos de forma profissional. Ou seja, você não tem perda na transmissão. Eles diminuem um pouco a qualidade, mas o vídeo ele continua sendo executado para você. Então essa é uma funcionalidade importante que a gente tem que imaginar que a plataforma tem que nos ofertar. Outra plataforma, outra funcionalidade muito útil, que tenha um ambiente de aprendizagem que a gente consiga sincronizar slides e vídeos. É igual a gente está fazendo aqui agora, só que aqui está sendo gravado. Mas vocês vão ver algumas imagens aqui, alguns vídeos, alguns exemplos, mas é importante a gente ter isso também, ainda mais se considerando o momento que a gente está vivendo. Algumas aulas podem ser online, vai ter a pessoa falando ali diretamente com seus colaboradores, mas é importante que essa plataforma permita também, na hora dessa transmissão, ele exibir slides, porque ele vai ter conteúdos diversos, ele vai poder enriquecer a fala dele. E hoje esse método pode oferecer uma diferenciação para o momento de aprendizado, aonde vai prender mais a atenção do seu colaborador, do seu aluno, e vai motivar a interagir mais com o conteúdo. A outra questão é que um LMS deve ser intuitivo. Ele tem que oferecer facilidade na compreensão por parte dos alunos. Nele é possível planejar e criar, desenvolver atividades de maneira eficiente, atendendo às necessidades do curso. Um sistema completo que proporciona mais facilidade na comunicação dos alunos, sendo que isso deve ser visto na hora de escolher um bom sistema de ensino à distância. Então, a gente tem que ter um LMS intuitivo. Nada de um LMS cheio de traço, de muito texto, porque isso vai complicar a vida do nosso aluno, vai complicar inclusive a vida de quem vai fazer a administração. Outra questão importante que o LMS tem que ter, ele tem que ser personalizável. O LMS tem que receber a personalização. Numa plataforma EAD, tudo pode e deve ser personalizado. Desde logotipos, as cores, que é o manual de identidade visual da sua empresa, da sua corporação, da sua instituição, e a estrutura de conteúdo também tem que ser personalizado. É possível realizar a customização mais adequada com a meta de facilitar a comunicação entre todos os envolvidos no processo EAD. Muita gente pode pensar que isso não é importante, mas pesquisas provam que o visual adequado em cursos online influencia de maneira benéfica o aprendizado dos alunos. Isso, gente, é muito importante. Você customizar, você dar a mesma cara, o mesmo ambiente para todos os seus cursantes, para todos os seus colaboradores. Dessa forma, é essencial que você verifique se a plataforma EAD que você está adquirindo oferece essas possibilidades. Isso vai garantir que não tenha problemas mais tarde. A partir desse recurso, fica mais fácil elaborar uma imagem única e diferente dos demais cursos online. Então, você tem que pensar nisso na hora de criar o seu, ok? Nós temos que pensar na plataforma também que a gente possa integrá-la aos outros recursos computacionais que você tem dentro da sua empresa. Você tem lá o seu CRM de gestão, você deve ter lá outros sistemas computacionais que fazem o tráfego e fazem o tratamento das informações da sua corporação. Então você já tem que pensar, essa plataforma ela pode ser integrada ao sistema XYPTZ que eu uso na minha empresa, isso vai ser importante. Outra característica, fóruns. Tem fóruns nessa plataforma? Então essas perguntas são importantes você ir listando aí. Outra, certificação automática. Tem certificação automática? Ah, não tem. Opa, já marca um xizinho lá, falou, essa daqui já está com um ponto a menos. Outra questão muito importante nos dias de hoje, ainda mais com compliance bem avançado, as empresas que estão no mercado brasileiro hoje, muitas delas, as que ainda não fizeram IPO, as outras, muitas já estão fazendo, então a gente tem uma questão muito
relevante no que diz respeito à segurança do sistema. A gente tem um LGPD também, então a gente tem que estar blindado com relação aos dados da nossa empresa. E aí a segunda pergunta e a característica que é muito importante é: esse sistema ele tem que ser seguro, ele tem que ser uma plataforma que esteja hospedado em um local seguro. A outra questão é a estabilidade. É muito comum acontecer de o aluno, o cursante, o colaborador tentar acessar a plataforma e a plataforma está fora do ar por algum motivo. E aí isso gera uma frustração muito grande, tá? E é muito comum também a gente ouvir: ah, aquele curso não presta, aquele treinamento não funcionou, olha, aquele ali foi muito ruim. Cara, ele não teve nem acesso ao treinamento, foi a plataforma que estava fora do ar. Então a gente tem que ter certeza que esse LMS ele seja estável, que ele tenha acesso garantido 24 horas por 7 dias na semana. Dito isso sobre plataforma, como é um vídeo, se eu falei um pouquinho mais rápido, dá uma voltinha lá, volta lá, pega os dados. A gente está colocando mais informações aqui para vocês, mas no que diz respeito à plataforma em linhas gerais é isso. O segundo grande tema dentro do EAD, porque o primeiro a gente falou de plataforma, agora eu vou falar de produção de conteúdo, depois eu vou falar de transposição de conteúdo. Bom, produção de conteúdo. Foi detectada a necessidade de produzir um conteúdo específico, seja ele hard skill, soft skill, o que determina o como será desenvolvido esse conteúdo. O briefing novamente. Para quem eu vou produzir? Em qual momento eu vou aplicar esse conteúdo? De que forma eu vou produzir esse conteúdo? Então eu preciso saber da persona. Voltando àquela minha frase. CNPJ é formado por CPF. Então não adianta a gente vir com achismo para um determinado conteúdo. Eu tenho alguns cases bem interessantes. Nós temos um cliente que depois de algumas pesquisas internas, descobriu que o pessoal lá do merchan deles, o merchandising deles, espalhado no Brasil inteiro, estavam precisando de adquirir um conhecimento um pouco mais robusto sobre gestão de carreiras. Por que isso? Existe uma política dentro da indústria que uma das portas de ascensão à indústria, para que ele pudesse ter um crescimento dentro da indústria, seria exatamente lá a atividade dele de merchandising lá no PDV dessa indústria. Bom, quando a gente foi procurado para desenvolver esse conteúdo, e olha só, se você entrar no Google agora e digitar aí desenvolvimento de carreira e der um enter, você vai encontrar por baixo uns 120 cursos prontos, ou no mínimo conteúdo pronto. Mas qual é a diferença de se produzir um conteúdo com responsabilidade? É a contextualização. E quando eu falo responsabilidade, a gente ter a certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida daquele indivíduo. Não é um conhecimento comum, não é um conhecimento qualquer que eu vou pegar e entregar para ele. Não, a gente vai desenvolver algo específico para aquela atividade. Então, a gente tem que estar muito preocupado em envolver todas as pessoas que estão em volta desse projeto, né? A gente tem que ter todas essas pesquisas para desenvolver esse material. Primeiro, a gente tem que ter claro para a gente qual é o objetivo do treinamento ou do curso. E aí, voltando, a quem se destina esse curso ou treinamento? A gente precisa saber grau de escolaridade, tipo de atividade exercida dentro da empresa, faixa etária e etc. Por que, aí muita gente me pergunta: Alexandre, por que eu preciso saber qual é o tipo de atividade exercida dentro da empresa? Ora, se eu estou falando de um treinamento para um transportador, ou seja, um motorista de caminhão, você há de convir comigo que ele não vai ficar com o celular na mão e trabalhando. Então o tempo dele é reduzido. Então eu tenho que produzir algo em pílulas, eu tenho que produzir algo com maior interatividade, talvez pequenos vídeos. Grau de escolaridade. Ele tem um grau de escolaridade baixo, ensino médio. Não, tem um grau de escolaridade maior, tem um stricto sensu, um lato sensu. Isso é uma balança que a gente usa para ou colocar mais texto, ou diminuir a quantidade de texto e colocarmos mais vídeos, mais atividades, né? Colocarmos mais objetos de aprendizado que sejam mais atrativos para ele. Isso é muito importante para a gente. É muito importante a gente ter essa informação para que a gente realmente atinja o objetivo que é treinar, de capacitar esse seu colaborador. Outra questão que é muito comum acontecer.
a pessoa me procura, Alexandre, nós já temos o conteúdo, tá? O conteúdo está pronto e eu só preciso saber quanto é que custa a transposição. Primeiro que não vai funcionar assim, tá? A gente vai ter que ter todas essas informações que eu passei antes para você. Agora, o que é importante a gente saber? Como é que virá esse conteúdo bruto para nós? Tá? Qual que é o formato que ele está? A gente costuma dizer internamente que o conteúdo nunca está pronto para transposição. Falar com um treinador ou com o responsável do conteúdo dentro da empresa é de extrema importância. Por quê? Ainda mais em épocas de pandemia, muitas empresas começaram a migrar os seus treinamentos presenciais para o EAD por questões óbvias. E esse material estava preparado para quê? Para um treinamento presencial. Então, normalmente ele tinha o quê? Ele tinha um PPT lá, ou ele tinha uma apostila que estava lá em Word, que ele deu uma mexidinha, ou então ele tinha alguns infográficos. Esse material, gente, não serve como material absoluto para se fazer a transposição. Ele vai ser parte do material bruto. Então a gente precisa saber como é que vem esse material. Ele vem em Word, ele vem em PPT, ele vem na apostila, ele vem no infográfico? Ok. O que a gente vai precisar de fazer? A gente vai precisar de conversar com o especialista que está dentro da sua empresa ou quem escreveu aquele material para entender a dinâmica de todo o conteúdo e o objetivo desse conteúdo dentro de um treinamento presencial. Uma coisa é o material que era utilizado presencialmente, outra coisa é entender a estrutura necessária para que esse conteúdo seja transposto de forma eficiente, dialógica, atrativa para o seu colaborador. Então, tem que pensar nisso e não aborde nenhum parceiro, fornecedor, falando, meu conteúdo está pronto. Certifique-se primeiro, porque normalmente quando procura-se um parceiro, procura-se um fornecedor e você acha que o seu conteúdo ele está pronto, você já tem um cronograma mais ou menos em vista. Mas se o seu conteúdo ele não estiver totalmente pronto, esquece o seu cronograma que vai ter que fazer um monte de trabalho, e é um trabalho pesado, tá? De fazer a gestão e a administração desse conteúdo. A gente tem que garantir que o conteúdo será absorvido de forma dinâmica e atrativa com metodologia adequada. Então não é pegar a apostila ou PowerPoint e simplesmente pegar aquele conteúdo e jogar em algum formato EAD. Não é isso. Transposição ela é mais complexa e a gente vai chegar nela. Então o seu conteúdo, você tem que estar atento em como ele está, qual é o formato, quem escreveu, ou se o seu treinador está dentro da empresa, se não está, porque tudo isso vai fazer parte do momento de recepção do seu conteúdo bruto. Bom, quando nós formos, aí já é um outro caso, produzir um conteúdo específico para vocês, ou para você, é a coisa mais tranquilo, mas de qualquer forma a gente vai precisar daquele briefing que eu falei anteriormente. A gente precisa saber para quem a gente está escrevendo. Repetindo a frase, CNPJ é formado por CPF, tá? Pois bem, falamos da plataforma, falamos do conteúdo, agora a gente vai para a transposição. O que é a transposição? É levar todo o conteúdo que estava em formato presencial para o EAD. Isso aí todo mundo já entendeu. Bom, qual é a melhor tecnologia? Animação, videoaula, podcast, HTML5? Todo mundo tem essa pergunta. Não, tem gente que fala, olha, eu gostaria tanto de fazer igual Divertidamente, não tem aquele filme da Disney, Divertidamente? Lindo, maravilhoso, eu adoro. Só que ali é uma tecnologia caríssima, feita por um estúdio profissional e a gente está falando da Disney. Todos nós temos referenciais de mercado, né? A gente acessa vídeos, a gente ouve podcast, a gente já viu várias animações, a gente já viu coisas em 2D, 3D, toda hora aparece. Mas tudo isso se aplica ao nosso EAD corporativo? Será que a gente tem orçamento para isso? Já começa essa pergunta. E outra, será que o nosso público está acostumado com esse tipo de produção? E aí a gente está falando da produção dentro da transposição. Quais os fatores que determinam qual tecnologia mais adequada para a transposição? Então, novamente, mais uma vez, vou falar do briefing, vou falar de tudo aquilo que eu falei desde o início. A gente precisa saber quem é o nosso público, para quem se destina esse treinamento. Aí vamos voltar lá ao exemplo que eu dei. Eu preciso saber faixa etária, grau de escolaridade, atividade que exerce dentro da instituição, tudo isso é importante. Eu preciso saber
qual é o público? O segundo fator, aliás, são vários fatores, mas o segundo fator que eu vou destacar aqui agora é que determina qual é o tipo de transposição que eu vou utilizar. Orçamento. Isso é fato. Orçamento ele vai determinar qual o tipo de tecnologia que eu vou utilizar. É muito comum todo mundo querer andar de Ferrari 2020. Bacana, todo mundo tem esse direito. Pô, mas você vai ter que pagar o IPVA da Ferrari 2020, não vai rolar de pagar um IPVA do Fusquinha 54. Então, nós queremos sempre o melhor, queremos, mas a gente tem que ver se o nosso orçamento chega até lá. Outro fator, a cultura organizacional. Tá? A gente tem uma empresa hoje, que a gente já atende há bastante tempo, que eles estavam acostumados com websérie. A gente produziu, a gente fez algumas entregas para eles, só que com o efeito da pandemia, o orçamento caiu e a gente falou, olha, não rola de fazer websérie mais. Então, a gente vai ter que adequar o orçamento e a gente vai ter que dar uma olhada com mais carinho na cultura organizacional, ou seja, a gente vai ter que conversar com as lideranças e falar assim, olha, lembra da websérie? Lembro, não vai ser possível mais produzir por enquanto, o nosso orçamento está baixo, então a gente vai ter que voltar para uma tecnologia que caiba no nosso orçamento. Mas a cultura organizacional ela é muito importante. Outro fator, tempo. Preste atenção, tempo está intrinsecamente ligado à qualidade. Não adianta. Ah, mas eu preciso isso para uma semana. É melhor a gente empurrar esse cronograma um pouquinho para frente, uma semana para frente, para ter uma entrega com qualidade na tecnologia adequada. Imagine você, será que seria possível fazer uma websérie com qualidade de Divertidamente em uma semana? É impossível. Nós não temos nem equipamento para isso no Brasil. É impossível rodar isso, masterizar, enfim, aplicar toda a tecnologia. Então a gente tem que adequar tempo também à tecnologia que a gente vai utilizar. Então tempo é um fator que é muito importante em tudo isso. Bom, para você ter uma ideia de quantos profissionais estão envolvidos nisso, a gente tem diversos profissionais que são envolvidos no processo de transposição. Nós temos pedagogos, nós temos revisores, designers instrucionais, designers, ilustradores, programadores, profissionais de audiovisual, aí eu estou falando de câmeras, tem um aqui na minha frente, técnico de iluminação e som, tem um outro aqui, tem os editores, eu tenho os gestores de projetos. E a gestão é bem complexa. Imaginem vocês que para uma transposição a gente envolve todos esses profissionais. Então, até a gente receber o conteúdo validado, porque ele vai ter que ir para você, validar na sua companhia, ele vai ter que voltar para nós. A partir do momento que ele for validado, a gente tem que sentar com o nosso time, entregar todo esse conteúdo e após esta validação, começar efetivamente a transposição do conteúdo. Então, assim, é um processo que não é simples, de muita responsabilidade, que envolve muitos profissionais e profissionais multidisciplinares, são profissionais de áreas distintas. Então, pense com carinho aí do seu lado quando você for produzir ou quando você for solicitar a produção de um conteúdo para uma transposição, você já imagine um cronograma adequado, porque tem essas grandezas por trás dessa produção toda. Lembrando mais uma vez que CNPJ são formados por CPFs. A nossa missão é viabilizar as melhores entregas com conteúdos relevantes, com soluções tecnológicas viáveis e eficazes. Gente, não adianta reinventar a roda se não há resultado. Tem gente que inventa, mas não tem eficácia, não tem eficiência. Então não vamos inventar muita coisa não. Cada projeto nos entrega um novo desafio. O ser humano sempre tem que estar em primeiro lugar. E a gente lembrando que ser humano é diverso. Nenhum é igual ao outro. Nenhuma empresa é igual a outra. Então não adianta vir com a solução simples demais e não ter resultado. Você vai ter um investimento às vezes muito alto e às vezes você tem uma resolução complexa demais e muito cara e também não vai resolver o problema. Então, de tudo isso, bom senso é a palavra. E a segunda palavra, foco no ser humano. Muito obrigado, boa semana e a gente volta a se encontrar. Um abraço.